Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu abro essa edição com um alerta. Dados sobre a dengue mostram que ela está se espalhando rapidamente em todo o país. As questões climáticas e o relaxamento das medidas de controle da Covid podem ser apontadas como as causas. Até agora, 112 pessoas morreram no Brasil. Só este ano foram quase 400 mil casos de dengue, um aumento de 95% na comparação com o mesmo período do ano passado. O vírus da dengue vem seguindo um comportamento diferente em 2022. O sistema Infodengue, que coleta informações epidemiológicas de estados e municípios, mostra uma incidência maior da doença do Tocantins ao norte do Rio Grande do Sul, regiões que não costumavam ter muitos casos da doença. As chuvas intensas do início do ano colaboraram com a proliferação dos mosquitos. Até agora, 112 pessoas morreram no Brasil. O mosquito Aedes aegypti também causa a zika e a chikungunya. No caso da zika, houve um aumento de 11,5% no número de casos entre 2 de janeiro e 26 de fevereiro deste ano, em relação ao mesmo período de 2021. Já a chikungunya registra uma queda de 10,4% entre 2 de janeiro e 12 de março de 2022. No comparativo com o mesmo período do ano anterior, as 3 doenças que têm o Aedes aegypti como transmissor possuem sintomas similares, como febre, dor de cabeça, dor nas articulações e manchas vermelhas pelo corpo. Combater os focos do Aedes aegypti é fundamental para evitar a proliferação dos mosquitos. Ainda não existe uma vacina contra a dengue adotada pelo SUS. Por enquanto, a única vacina adotada pela Anvisa é particular. Só é recomendada para quem já teve a doença. As pesquisas científicas de um imunizante brasileiro estão em andamento. A Polícia Federal realiza uma operação sobre supostos desvios na compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste. A suspeita de irregularidades na aquisição de 300 ventiladores pulmonares durante o pico inicial da Covid no país. A Polícia Federal saiu às ruas para cumprir mandados judiciais da Operação Cianose. A ação investiga a contratação pelo Consórcio Nordeste de uma empresa para o fornecimento de 300 ventiladores pulmonares durante o pico inicial da pandemia de Covid-19 no Brasil. Há indícios que o processo de aquisição teve diversas irregularidades, como o pagamento antecipado do valor integral, sem que houvesse garantia contra uma eventual inadimplência por parte da contratada. E com isso, ao fim, nenhum respirador foi entregue. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em 4 unidades da Federação: Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Os investigados podem responder pelos crimes de estelionato em detrimento de entidade pública, dispensa de licitação sem observância das formalidades legais e lavagem de dinheiro. E nos destaques internacionais, apesar da alta no número de casos de Covid em Xangai, a baixa mortalidade, com apenas 190 óbitos em mais de 500 mil de infectados, intriga especialistas. O gigante asiático conteve o balanço em menos de 5 mil mortes desde a detecção do coronavírus no final de 2019. Quanto às infecções, os números subiram para 200 mil casos sintomáticos e 470 mil assintomáticos, de acordo com balanços oficiais. Xangai, a cidade mais afetada do país pela variante Ômicron, registra uma taxa de 36 mortes por 100 mil infectados desde 1º de março. A taxa é inferior à de países que se tornaram exemplo da gestão da pandemia, como a Nova Zelândia. Se a maior cidade da China tivesse a mesma mortalidade que os neozelandeses, o número de mortos seria próximo de 300. Um aumento dos casos também é registrado na capital, Pequim, que iniciou nesta terça testes em massa para quase todos os 21 milhões de moradores da cidade. Habitantes de Pequim relatam o temor de um confinamento repentino, como o decretado em Xangai, onde muitas pessoas reclamam que não conseguem comprar comida ou ter acesso a tratamento médico. E falando sobre o conflito na Ucrânia, Sergei Lavrov, chefe da diplomacia russa, alertou para o risco real de uma terceira guerra mundial.
depois que autoridades do alto escalão americano visitaram a Ucrânia e garantiram que é possível ganhar o conflito com o equipamento adequado. Enquanto isso, após 2 meses de guerra, a confiança das tropas ucranianas no leste do país está em baixa. A Rússia avança pela região na tentativa de criar um corredor terrestre até a Crimeia e deixa um rastro de mortes e destruição. Na região leste do país, onde os combates se intensificaram nos últimos dias, é difícil manter o ânimo das tropas. Este é o Toshka-U, um foguete russo. Eles nos intimidaram por muito tempo que iriam disparar armas tão grandes e agora chegou a hora. Há cerca de uma semana estamos testemunhando uma ofensiva em nossos territórios e combates severos estão acontecendo. Na caótica batalha por Barvikov, na frente leste da Ucrânia, as coisas não estão muito bem e os ataques frequentes a civis espalham o medo. Aconteceu de madrugada, por volta de 1h, houve uma grande explosão e muita gente saiu correndo das casas. Mas a vovó ficou lá sozinha. Os soldados chegaram de manhã e a levaram para o hospital. Achamos que é apenas desmoralização da população local e dos militares. Porque quando chega ao ponto de as unidades de infantaria cavarem trincheiras e agora veremos a cratera que ficou, é claro que as pessoas não podem suportar nem psicologicamente. Moscou anunciou na semana passada que pretende estabelecer um controle total sobre o Donbass e o sul da Ucrânia, para garantir um corredor terrestre até a Crimeia, península anexada pela Rússia em 2014. Várias cidades caíram nas últimas 2 semanas e as tropas russas continuam avançando, enquanto os ucranianos se limitam a tentar conter os ataques. Na batalha pelo Donbass, as perdas já são elevadas, mas a administração militar local se recusa a divulgar um balanço. E ativistas ambientais na Noruega impediram por algumas horas um petroleiro russo de descarregar perto de Oslo, no litoral sul do país. O grupo disse que o carregamento está ajudando a financiar a máquina da guerra. O navio, registrado em Hong Kong, alugado pela petrolífera russa Novatek, transportava 95 mil toneladas de combustível com destino ao terminal da Esso, no sudeste da Noruega, informou o Greenpeace. Os ativistas em um pequeno barco se acorrentaram ao navio. Alguns integrantes foram parados pela polícia antes que pudessem participar da ação. Depois de várias horas, a polícia removeu ativistas que se acorrentaram ao navio. O chefe do Greenpeace na Noruega, Frode Plein, havia dito anteriormente que estava chocado pelo fato de a Noruega estar operando como um porto livre para o petróleo russo. De acordo com o porta-voz da Esso na Noruega, a remessa em questão não foi afetada pelas sanções ocidentais contra a Rússia impostas por sua invasão da Ucrânia. E antes de encerrar, um pequeno livro manuscrito de poemas da inglesa Charlotte Brontë foi arrematado por cerca de 6 milhões de reais em um leilão em Nova York. A obra foi comprada pela Associação Literária Britânica. A organização sem fins lucrativos trabalha para preservar a herança literária do Reino Unido e prometeu doar o livro ao museu dedicado à autora inglesa do século XIX. Brontë escreveu a obra quando tinha apenas 13 anos, em 1829. O manuscrito tem 15 páginas, sendo costurado à mão e composto por uma coleção de 10 poemas inéditos. Colocado à venda por um proprietário anônimo, a obra ostenta o título Um Livro de Rimas de Charlotte Brontë, vendido por ninguém e impresso por ela mesma. Nascida há 206 anos, quando criança, Charlotte se divertia com seus irmãos inventando histórias intrincadas em um mundo de fantasia sofisticado. Seu trabalho, posteriormente, gerou clássicos da literatura inglesa, como Jane Eyre. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.